Eu sou Elison Freitas, sou neurocoach e sou especialista em inteligência emocional. Inteligência emocional é algo que tem se falado muito por aí. Tecnologia também é algo que tem se falado muito por aí. Robótica já não é algo que tem se falado muito por aí. Algo que tem se falado muito por aí também é que os nossos filhos, numa segunda-feira, a gente acabou de vir de um feriado incrível. Foi sexta, sábado, domingo e segunda de feriado. E todos os alunos que eu entrei em contato, todos os professores que eu entrei em contato, na terça-feira disseram: como foi difícil vir trabalhar hoje. Parece mesmo que nós, se pudéssemos escolher, iríamos querer que a nossa vida fosse um eterno feriado. Parece que todos os alunos estão cansados de ir para a escola. Por mais que tirem notas boas, por mais que gostem de estudar, parece que a escola que a gente conhece hoje não foi desenhada para os filhos que nós temos hoje. E de fato é como se algo em nós estivesse pedindo por uma educação do futuro. E aí eu estou muito lisonjeado, muito feliz de estar participando da primeira Semana Nacional da Educação do Futuro. Educação do futuro, quando a gente escuta essa expressão, pelo menos eu, né? Quando eu escuto essa expressão do futuro, eu imagino uns robôs lá com meu filho e fico meio assustado. Será que você também fica meio assustado quando você imagina, sabe? Tem que deixar o rio correr. A gente tem medo de se afogar e mais do que nós nos afogarmos, nós temos medo que os nossos filhos se afoguem. Se afoguem em quê? Nesse mar da tecnologia. Parece mesmo que muitas crianças não estão sabendo o que fazer com a tecnologia. Passam 12 horas no celular, passam o dia inteiro, sacrificam a convivência com a família. Eu não sei se você se identifica com isso, mas muitos pais que eu conheço dizem: o meu filho se interessa muito mais em ficar com o celular dele do que em ficar comigo. O meu filho se interessa muito mais de ficar no quarto trancado lá no computador do que em sair com a gente. E muitos pais vêm dizer para mim: eu não sei o que fazer, eu não sei mais me conectar, com o meu filho, eu não tenho mais assunto para falar com ele, eu desisti. Uns desistiram, espero que não seja o seu caso, outros estão tentando. E como é que a maioria dos pais estão tentando se conectar com os seus filhos frente a tantas mudanças que estão acontecendo no mundo? Como eles estão tentando concorrer contra o celular? Muitos estão sendo indiferentes. Concorrer com o celular, isso é um absurdo, eu não concorro. Eu tenho minha posição e quando eu disser acabou o horário de usar, acabou o horário de usar. E aí vão tentar usar a força, né? A autoridade, vão tentar usar a autoridade. O certo é isso, tem que fazer desse jeito, esse é o certo. E começam a criar um gabarito. Acho que você tem um gabarito que você talvez tentou seguir quando você era jovem, sabe? Você acerta quando você faz isso, como estão dizendo. Você tem que usar... Muitos pais se sentem julgados por isso, né? O gabarito dos pais incríveis. Talvez você esteja cansado, talvez você tenha se inscrito nessa semana porque você está tentando corresponder a um gabarito que você não sabe quem fez. Gabarito seria o plano de vida ideal. Sabe? O pai ideal é aquele pai que e tem lá o checklist que você está tentando corresponder. Um dos checklists do perfil do pai e da mãe ideal seria conseguir controlar o uso das tecnologias. Quem não queria? Filhos que não fossem dominados por eles, os terríveis smartphones. Fizeram uma pesquisa lá em Harvard e descobriram que, muitos jovens passaram tempo sem usar o seu celular. E vários deles tiveram reações muito parecidas com jovens que eram viciados em drogas. Muitos tiveram, aquela semana, sabe quando você está tentando parar de vencer um vício? Seja cigarro, seja bebida, que é crise de abstinência? Pois é. Não conseguiram separar o que era a crise de abstinência do uso do celular do que era a crise de abstinência do uso de uma droga química ali mesmo. Sabe por quê? Porque o cérebro não consegue diferenciar um vício. Para o cérebro, vício é vício. Seja ele químico ou seja ele comportamental. Vício é vício. E agora eu sei que você está um pouco assustado, querendo que seu filho consiga dominar toda essa corrente de tecnologia. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Uns vão pegar o caminho da utopia, que é tentar fazer com que os filhos fujam, tenham medo. Hoje mesmo eu conversei com um aluno que disse assim: eu estou indo para uma escola melhor, tio. Lá não tem parquinho. A gente só estuda. Ele tinha 6 anos. Ele com certeza não falou aquilo dele mesmo, porque uma criança de 6 anos quer brincar, quer parquinho. E nós já sabemos que crianças assim se divertem e aprendem com parquinho. Mas ele, ouvindo aquele discurso de um adulto que tinha um bom gabarito, disse o quê? Eu estou indo para uma escola, tio, ano que vem, que não vai ter parquinho. E era como se ele também já estivesse tentando corresponder a um gabarito, entende? Eu agora vou ser um filho melhor, eu agora vou ser um aluno melhor, eu agora vou ser
E aí, no final das contas, eu tenho certeza que quando ele chegar nessa escola que não vai ter parquinho, algo dentro dele vai se rebelar e ele vai perder o controle de alguma coisa. Como nós vamos conseguir vencer esse medo do desconhecido? Parece mesmo que o desconhecido sempre é muito perigoso, porque a gente quer sempre comer as mesmas comidas, a gente quer sempre visitar os mesmos lugares, a gente quer sempre conversar com as mesmas pessoas, a gente quer sempre se relacionar das mesmas maneiras, porque temos medo que o novo nos constranja, que o novo nos diminua, né? E por conta do medo a gente cria algumas superstições. A gente começa a julgar o que a gente não conhece. Então imagine o primeiro ser humano que viu um raio. Ele deve ter ficado muito assustado, né? E ele criou um bocado de superstições. Eu ouvi dizer que eles disseram que tinham deuses bravos no céu e que eles deviam ter feito alguma coisa errada e por isso aquele deus lá lançou aquele raio absurdo. Seria essa a única explicação de um raio ter caído na cabeça de um meu filho? Deus. Depois descobriram que Deus não iria jogar um raio na cabeça de ninguém e começaram a tentar vencer o medo de outro jeito. Mas aí criaram outras superstições. Criaram os gabaritos. Aí vão ter diversos gabaritos, eu não quero perder tempo com gabarito. Você deve estar se identificando com o seu, né? O que é que você já quis corresponder porque alguém pediu a você? E talvez, como eu disse, você se inscreveu nessa semana porque você está querendo corresponder a um ideal de pai que você nunca vai alcançar. Porque você é isso aí. E isso é suficiente. E talvez a maior importância desses minutos que nós estamos passando juntos aqui é que eu queria lhe dizer isso. Você é suficiente. Não é porque seu filho já passou muito tempo na frente do YouTube, não é porque seu filho passou muito tempo na frente do celular, não é porque seu filho passa muito tempo jogando que você errou como pai ou que você errou como mãe. Não. E eu também não quero aqui vitimizar as pessoas que estão querendo aprender e estão querendo melhorar. Então vem comigo, de dois caminhos. Na frente do medo nós temos dois caminhos. O primeiro é criar superstição. Quem cria superstição é quem não entende. Então começa a imaginar que Zeus está jogando raios simplesmente porque não entende as reações das forças físicas que acontecem na atmosfera. Então como isso é demais para mim entender, eu vou logo julgar e criar uma superstição e, para não enlouquecer, eu vou criar um gabarito para que eu possa corresponder. Quando a gente corresponde a um ideal de fora, a gente sente uma certa paz. Só que essa paz acaba nos roubando, porque ela vai ser momentânea. Você correspondeu a um ideal de fora e aí você se sente bem por alguns minutos, mas daqui a pouco você se sente em falta de novo. Tá faltando. Eu ainda não sou o filho que eu deveria ser, eu ainda não sou o pai que eu deveria ser, eu ainda não sou a mãe que eu deveria ser, eu ainda não sou o professor que eu deveria ser, eu ainda não sou o psicólogo que eu deveria ser, eu ainda não sou o ser humano que eu deveria ser, eu deveria ser um pouco melhor, eu deveria ser um pouco melhor. Aí criou-se o outro caminho perigoso, que é o caminho do ideal. O primeiro é o da superstição, ele é um pouco mais preguiçoso. Como eu não sei, eu vou achar que é isso. Sabe? O segundo caminho é o caminho da utopia, o caminho do ideal. Então vamos fazer o seguinte, vamos começar a imaginar como seria um cenário perfeito. Um cenário perfeito seria um cenário onde, aí a gente começa a criar o gabarito. Talvez você esteja correspondendo ao gabarito de alguém, mas talvez você já tenha criado seu gabarito que os seus filhos estão querendo corresponder loucamente. Talvez você já tenha feito isso para os seus colaboradores. Talvez você, que é a ponte da família, sabe? Tem aquelas pessoas que todo mundo chora no ombro e nunca tem ninguém para chorar no ombro quando está triste, né? Talvez você seja essa pessoa na sua família que todo mundo vem quando está mal. E você às vezes se vê sozinho porque ninguém vai imaginar que você fica triste. Ninguém vai imaginar que você fica desesperado. Ninguém vai imaginar que você não sabe o que fazer. Mas eu sei que lá no fundo você também tem dúvidas absurdas. E imagino que você não quer pegar o caminho da superstição. Também imagino que você não quer pegar o caminho do ideal. Criar um mundo que não existe. Um mundo onde lá nós somos insuficientes. Um mundo onde, por mais que a gente se esforce, a gente não vai conseguir. Bem, como então se dá essa relação entre os nossos jovens que estão viciados em tecnologia e no meu tempo não tinha isso? Você já deve ter dito isso para o seu filho, né? No meu tempo não tinha isso. No meu tempo não tinha isso. Eu quero lhe dizer um segredo drástico. Se tivesse, você estaria viciado em Free Fire também. Não? Porque ninguém iria passar horas e horas jogando dama existindo Free Fire. Talvez você não saiba o que é Free Fire, talvez você saiba o que é Free Fire, talvez você já tenha conseguido vários boiás lá. Se você não sabe o que é um boiá, pergunta ao seu filho o que é um boiá e ele vai saber. Enfim, será mesmo que Free Fire é o problema? Será mesmo que o YouTube é o problema? Será mesmo que a tecnologia é o problema? Ou será que é algo grande demais que nós ainda não aprendemos a usar? Existem dois tipos de pais nessa situação. Aqueles que vão endemonizar, problematizar e criar um gabarito de é assim, é o certo e acabou, criando apenas revoltas nos filhos. E os outros, aqueles que vão se esforçar para chegar perto, entender e não julgar os filhos. Na responsabilidade de educar, nós nos colocamos na posição de juízes dos nossos filhos. E a gente julga. E o complicado é que, quando eles são crianças, eles gostam.
de corresponderem aos nossos ideais. Mas existe uma fasezinha chamada adolescência, que você já deve ter ouvido falar, que os filhos se rebelam. Hoje mesmo eu conversei com uma mãe e ela disse assim para mim: minha filha mudou, ela não me respeita mais, ela só tem medo do pai. Ela perdeu o medo por mim, eu estou sem saber o que fazer. E aí eu disse assim para ela: ó, a gente já venceu essa faz tempo. A humanidade já descobriu que o respeito não tem nada a ver com medo. E muitos pais ainda pensam que o seu filho só vai me respeitar, que o meu filho só vai me respeitar se ele tiver medo de mim. E eu quero dizer duas coisas para você, sobre respeito e sobre medo. E depois disso eu vou concluir mostrando talvez uma ideia, não um caminho, porque senão eu estaria criando um gabarito para você seguir agora, né? E eu não tenho interesse de criar um gabarito, até porque não iria funcionar. Você tem que criar o seu jeito e parar de ter medo. O medo ele não vai ajudar nesse sentido, mas ele é importante para nos mostrar que existe algo que nós ainda não estamos entendendo. E, na frente do medo, lembre-se, muitas pessoas criam superstições, que são soluções ilógicas. Histórias ilógicas, né? Soluções não, porque não resolve nada imaginar que foi Deus que jogou um raio ali. Não resolve nada. Só faz com que eu não enlouqueça com a injustiça. O segundo caminho, o caminho da utopia, ilusão, que é criar vários gabaritos, vários gabaritos. Hoje eu encontrei uma mãe, como eu disse para vocês, que falou: minha filha não tem mais medo de mim. Uma consideração sobre medo e sobre respeito, para depois eu propor talvez uma maneira de lidar com o medo diferente. Uma maneira de lidar com esse impulso que os nossos jovens têm de passar horas e horas na frente da televisão, ou na frente do computador, na frente seja lá do que for, que você já está entendendo o que eu estou dizendo. Então imagine, medo. Lembra que eu tinha dito inteligência emocional? Inteligência emocional é a capacidade de nós sabermos o que fazer quando as coisas dão errado. Saber o que fazer quando as coisas dão certo é muito fácil. Ninguém precisa de um manual para saber o que fazer na praia. Todo mundo sabe o que fazer na praia. Mas saber o que fazer quando as coisas dão errado, quando as coisas desandam, aí é que mora o segredo das pessoas que conseguem tirar da vida melhores e maiores experiências. Inteligência emocional é a capacidade de entender o que eu estou sentindo e a capacidade de entender o que a outra pessoa está sentindo. Só que às vezes não se foge de palavra, talvez isso já tenha acontecido com você. De seu filho está triste, você disser: o que foi? Nada não. Ah, que resposta miserável, né? Talvez você perguntou para o seu marido: o que foi? Nada não. Talvez você perguntou para a sua esposa, as mulheres são expert nisso: ei, o que foi? O que é que você está sentindo? Nada não. E a gente sabe que foi alguma coisa. E parece que quanto mais a pessoa vai dizer nada não, mais alguma coisa foi, né? Então, inteligência emocional é a capacidade que nós temos de entender o que nós estamos sentindo e a capacidade de entender o que o outro está sentindo. E a capacidade de saber o que fazer com isso. Porque senão vai gerar mais pavor ainda. E quem conhece, não maldiz. Né? Se você maldiz, é porque você não conhece. Quem conhece, não maldiz. Não amaldiçoa. Porque quem conhece de verdade vê que não tem o que amaldiçoar. Então, o telefone do seu filho não merece ser benzido pelo Papa. O telefone do seu filho não merece levar uma chuva de água benta. Ele só precisa que você não tenha medo. A tecnologia não é uma inimiga, como nunca foi o conhecimento inimigo. Há pessoas que acreditam que a ignorância é uma bênção, porque os ignorantes são mais felizes do que os sábios, né? Mas, não é verdade. A ignorância é uma prisão de acomodação para os fracos. Eu tenho certeza que você não é assim, e a prova disso é que você está inscrito na primeira Semana Nacional da Educação do Futuro. Então, inteligência emocional é a capacidade de entender sobre as emoções. E o que é o medo? O medo é uma resposta biológica que o nosso cérebro desenvolveu ao longo de muito tempo para nos preparar quando alguma coisa é perigosa. Sabe? Perigosa, ameaçadora. Uma cobra, um precipício. O medo, ele foi ao longo do tempo sendo desenvolvido como um pacote de comportamento automático. Não precisa da sua decisão, não precisa da sua consciência. Quando o gatilho do medo é ligado, seu corpo todo se prepara para se proteger. E não sei você, com o braço fechado não dá para abraçar ninguém. Então, em estado de proteção, a gente se fecha para a vida. E hora é importante, só que tem gente que vive assim. Imagine quantos abraços perdeu, né? Então, o medo tem a ver com se proteger. Proteger de quê? Da ameaça. Se proteger da ameaça. Se proteger da ameaça. E o respeito? O que seria respeito? Muitas pessoas pensam, né? Maquiavel disse: a gente só respeita o que teme. E aí se criou a paternidade em torno disso. Ei, calma, o que seria o respeito? Respeito, se você for olhar lá na etimologia da palavra, tem a ver com olhar de novo. Respect, tem a ver com olhar outra vez. Então é mais ou menos assim. Todas as vezes que você diz assim, respeito fulano, é como se você estivesse dizendo, trate bem fulano. Não é? Respeitar alguém é sinônimo de tratar bem. De não violentar, de tratar bem. Então, vamos lá. A origem da palavra respeito é olhar de novo. Respect. Olhar mais uma vez. É como se essa palavra ganhou esse sentido porque nós acreditamos
que se você olhar uma segunda vez, seja para o que for, você não vai querer destruir. Se você olhar uma segunda vez, seja para o que for, você não vai maldizer. Se você olhar com cuidado, seja para quem for, você vai respeitar, simplesmente por identificação. A empatia não precisa ser ensinada. Tem que ensinar o meu filho a ser empático. Já nasce com a gente essa capacidade de se colocar no lugar do outro. Muitas coisas ficam no caminho. Um egoísmo burro fica no caminho. Mas o seu filho não precisa. Observe, quando ele era bebê, ele chorava quando ele via os outros chorando. Ele já sabe se colocar no lugar do outro. Inclusive, a gente já nasce com isso, né? Então, respeito tem a ver com olhar de novo. Olhar de novo tem a ver com tratar bem. Como foi que a gente conseguiu fazer essa ligação? Respeitar tem a ver com levar em consideração as alegrias e as tristezas do outro. Quando eu respeito alguém, eu estou nada mais, nada menos do que levando em consideração a alegria e a tristeza que aquela outra pessoa vai sentir no que eu estou fazendo. E aí, quando eu levo em consideração, eu vou observar se o que eu ia fazer ia causar um aumento de potência do próprio ser ou uma diminuição da potência do próprio ser. Sabe, você tem uma potência aí. E essa potência pode te levar para o caminho do medo, que é de reprimir, ter medo, reprimir. Isso não vale nada, menino, esse menino é viciado, e não sei o que lá. E aí fica aqueles meninos com capô, sabe? Que só conseguem se comunicar com o celular. Eu quero convidar você a entrar nesse mundo que dizem que é perigoso, nesse mundo, sabe, obscuro, e você ligar uma lanterna lá dentro. Imagine um mundo entediado. Imagine um mundo que as pessoas estão sem saber o que fazer. Imagine que apareceu ali algo legal, algo interessante, que aquelas pessoas que não tinham o que fazer, conheceram. O que é normal, o que é óbvio? É que as pessoas gastem muito tempo fazendo aquilo que é interessante, você faria também. Depois de um tempo, aquilo que é interessante é como a fatia da pizza. A primeira fatia da pizza é uma delícia, a segunda é gostosa, a terceira é gostosinha, a quarta, a quinta é insuportável. Então, você não precisa se esforçar. Se você não julgar, se você não criar superstições, uma hora ou outra você vai perceber que seu filho cansa. E nesse momento, é o momento que você tem para estar perto dele para dizer que a vida não tem a ver apenas com a tela de um celular. Até porque muitos jovens que eu mesmo já atendi disseram que enjoam de estar viciados. E o vício é porque eles são ruins? O vício é porque o celular é ruim? Não. O vício, ele é só algo que vai sair quando a gente tiver conhecimento. Entender as nossas motivações, entender os nossos desejos. No fundo, todo mundo quer se divertir, no fundo, todo mundo quer ficar bem, no fundo, todo mundo quer o próprio bem-estar. O que precisamos fazer, talvez, é apenas mostrar para os nossos filhos que não existe só esse caminho de diversão. Um dia desse eu ouvi uma história de uma família que tinha faltado energia. E aí o menino logo começou a... Meu Deus, a internet, meu Deus! Quer dizer que a internet precisa de energia? Daqui a pouco, foram lá para a varanda, lá para a laje. E aí fizeram um jantar lá. E no final do jantar, aquele mesmo adolescente ali disse, tem que faltar energia mais vezes. Que fantástico, né? Então veja que não precisou de uma palestra. Veja que não precisou de um esforço. Veja que não precisou de um gabarito. Surgiu dele. Ele gostou de ficar ali. Então, talvez o celular não seja o problema. Talvez o problema esteja que as famílias não conseguem se divertir juntas. A diversão de vocês era uma, a diversão dos seus filhos é outra. E agora, nós temos a responsabilidade de fazer esses dois universos se encontrarem para inventarmos novas maneiras de nos divertir. Para inventarmos novas maneiras de viver. Para inventarmos novas maneiras de ter prazer com a companhia um do outro. A tecnologia é só algo que está fazendo com que a gente fique, sabe, como pinto no lixo. E no fundo você não precisa matar o pinto, você só precisa botar o lixo no lugar dele. E o lixo, nesse caso, seria a falta de conhecimento. A falta de paciência de lidar com essas questões. Não é um problema? Quanto mais você julgar, mais vai atrapalhar. Respeito não tem nada a ver com medo, porque uma hora ou outra nós descobrimos que não temos por que ter medo. Uma hora ou outra nós descobrimos. E nesse momento ficamos sem referencial. Eu tenho certeza que se você pegar esse caminho, o seu filho não vai perder o referencial em você. Não porque você tem todas as respostas. Não porque você, sabe, é esse porto seguro perfeito. Seu filho vai descobrir suas fragilidades. Seu filho vai descobrir em você um amigo. E seu filho vai descobrir outras maneiras de viver. E ele mesmo vai travar o celular para viver a vida real em alguns momentos. E lembre-se,
o celular também faz parte da vida real. Então é isso, foi um prazer estar aqui. É muito fantástico imaginar que você vai começar a vencer alguns preconceitos, que talvez antes de julgar você vai procurar conhecer, e que eu espero que isso fique escrito no seu coração. Quem maldiz é porque não entendeu. Ah, isso aí não está entendendo alguma coisa. E por isso que o seu filho tem muito que ensinar sobre isso, se você não estiver ali como um juiz para julgar. E eu sei que a vontade de julgar é uma tentação porque a gente quer que eles deem certo. Mas isso já está atrapalhando. Tanta expectativa já está atrapalhando. Seu filho não precisa de um gabarito. O gabarito está dentro dele e ele precisa aprender com ele a viver. E você é uma pessoa que vai viajar com ele nessa viagem da vida. Não como o dono da viagem, porque você também está viajando. Então, foi um prazer e até a próxima.